você em alerta, com cuidado com seu filho e com a sua filha, com cuidado com os menores, porque infelizmente está ocorrendo uma extravagância, estão se extravagando na internet. E aqui nós estamos aqui para te alertar. Quero agradecer ao pastor Paulinho, presidente desta casa, quero agradecer a toda a diretoria, cujo o Gervásio, evangelista Gervásio, presbítero Raimundo. Deus abençoe as vossas vidas, que o Senhor continue dando-lhe graça e prosperando a vida espiritual de cada um dos senhores. Eu quero também mandar um abraço aqui para os meus amigos que dirigem congregações, por exemplo, ali no Azuville está o meu amigo Juninho, presbítero, uma bênção. Juninho, Deus abençoe você, a Ellen, toda a sua família, seus filhos, que o Senhor continue dando graça. Quero também mandar um abraço para o meu irmão, amigo, evangelista Laurentino, ali do Itália, cujo irmão Éder faz parte daquela igreja tão maravilhosa e abençoada. Presbítero Daniel ali no Cardim, povo do Cardim, Deus abençoe. O povo do Itália, que o Senhor possa continuar abençoando as irmãs do círculo de oração, a juventude, o grupo de louvor onde o Éder está ali na liderança, junto com a juventude também, né, Éder? Sim, sim. Graças a Deus. Então, eu quero mandar a paz do Senhor também para o presbítero Cláudio, lá do Bom Jesus. Deus abençoe as nossas vidas. Mocidade Harmonia Celeste, um abraço. Deus abençoe vocês. Círculo de oração Lírio dos Vales. Ei, Ministério de Grupo, o Ministério do Louvor, Adoração Eterna. Regiane, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue dando graça e prosperando maravilhosamente o seu caminho. Nós tomamos por base o texto de Salmo número 1. Salmo não tem capítulo, Salmo tem número e verso, porque é uma poesia. Então o Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, ou dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece, ou melhor, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E quando você anda desordenadamente, você está no caminho dos ímpios. Quando você acessa a internet indevidamente, você está no caminho dos ímpios. E nós vamos falar aqui agora um pouquinho com meu amigo, meu companheiro de ministério, cooperador, líder, irmão Éder. Pedofilia na internet. Nós vimos aqui que o senador Magno Malta, durante os trabalhos da CPI da pedofilia, constatou a necessidade de instruir mecanismos legais para assegurar o armazenamento e o acesso rápido às informações sobre os criminosos. E ele fez uma boa ação, algo que realmente, como senador, ele foi até perseguido, né, irmão Éder, por isso, mas era um trabalho necessário. Sim, ele na verdade foi instaurado uma CPI, né, para apurar isso. Esses crimes vêm aumentando, né, ao longo do tempo. Materiais de pornografia infantil cada vez com acesso mais fácil, né? Alguns países, eu trouxe um exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Os países aumentam a legalidade da pornografia. Os Estados Unidos em 2002 revogou uma lei
da prevenção de pornografia infantil, né? Então era uma lei que proibia e essa lei foi vetada. Então a gente vê que é um caminho tortuoso que o mundo vem seguindo, e foi uma ação importante do senador do Magno Malta em tentar coibir isso, criar mecanismos para que isso seja punido, para que seja fiscalizado. Afinal, nós estamos falando de crianças, né? Que coisa terrível, irmão Éder. Se nota aqui que o próprio Supremo Tribunal, ele achou que estava, ele revogou. Que loucura. É uma permissão, né? Uma permissão. Permitir que isso ocorra, né? Tratando-se de crianças, isso é muito grave, né? Muito grave. Muitos veem isso como um avanço da sociedade, mas nós como cristãos, nós não podemos crer assim, né? Isso é um absurdo. Um absurdo. Eu estava assistindo uma determinada TV agora esses dias, que eu costumo ver bastante reportagem. Eu estava vendo um cidadão que entrou na internet e como se fosse uma garota, para que a adolescente, a criança na verdade, a criança de 11 anos ou adolescente, né? Pré-adolescente, né? Sim. Se entusiasmasse com o perfil daquela falsa garota, e na verdade era um cara, e daqui a pouco descobriu tudo sobre ela, e se encontrou, e a mãe, muito atenta, conseguiu detectar e pegar a menina dentro do carro já com o cidadão. É um absurdo isso. Você vê que eles têm artimanha, eles usam de alguns artifícios, né, de alguma artimanha para mudar o perfil, não é? O mundo virtual tem disso, né? Na verdade, nós conversamos e não sabemos quem está do outro lado, né? Então, é importante os pais acompanharem, né? Tem pais que permitem que adolescentes ou pré-adolescentes façam uso do computador em casa com as portas fechadas, ou a posição do monitor não fica numa posição que facilite a visualização. Então, é dever dos pais acompanhar, né? Com certeza. Você acha que, por exemplo, um adolescente, um pré-adolescente, o pai não deveria ter uma senha que realmente desse acesso a ele a vistoriar as navegações do filho? Hoje tem alguns programas que chama Espião. Sim. Que na verdade dá para rastrear quais as páginas visitou, qual o conteúdo, enfim, tem mecanismos, né? Mas realmente falta, hoje em dia as crianças sabem mais que os pais, né? Então é perigoso ele ir lá e desabilitar o espião e ele já sabe como é que funciona. Então tem que ter a atenção dos pais, esse acompanhamento tem que existir. Eu entendo que tem que ter a conscientização, né? Conscientização. É o que nós estamos fazendo aqui, amigo internauta, você que está nos assistindo aí, conectado na dematão.tv.br. Nós estamos aqui no dia de sexta-feira, exatamente às 22 horas e alguns minutos, e 42 minutos, nós estamos aqui lhe informando, trazendo para você à tona a verdade que está acontecendo, pode ser agora. Enquanto você não está vendo o que seu filho está fazendo, que você deixou um computador para ele lá na casa dele, lá dentro do quarto dele, e ele tem a plena liberdade de trancar a porta e visitar tantos sites, e talvez ele está sendo uma vítima de um pedófilo. E você nunca sabe quem é que está do outro lado. O Éder acabou de dizer aqui, nunca sabemos quem é que está do outro lado, né, irmão Éder? Infelizmente não, né? Trazendo aqui o que a gente conversou na semana passada. Sim. A internet é um mecanismo belíssimo, né?
Nós estamos fazendo essa transmissão, né? Cabe ressaltar isso. Sim. É um mecanismo muito bom, né? Maravilhoso. Facilita, porém, o mau uso fica difícil e não dá para identificar realmente quem está do outro lado. Muitas vezes acontece dessa forma, cria-se um perfil como se fosse outro adolescente, coloca-se foto de outra pessoa e ali começa uma conversa e a gente está cansado de ver em noticiário aí que as coisas não acabam bem, né? E nós estamos aqui exatamente porque o Brasil é o quinto no ranking. Do quê? É o quinto colocado com 68 milhões de internautas. 50% mulheres e homens. E 60% tem menos de 35 anos. 6,8 bilhões de assinaturas de celulares, quase o mesmo número de habitantes do planeta. Quer dizer que cada celular tem condições de estar acessando agora a internet. Cada linha habilitada. Cada linha, ou melhor dizendo, cada linha habilitada. Cada linha habilitada. O Facebook representa 97,8% do tempo total utilizado nas redes sociais. É assustador. É assustador. E na semana passada a gente falou das redes sociais e findou não dando tempo da gente falar do WhatsApp, né? Do WhatsApp, isso mesmo. É uma febre aí entre a molecada, né? Nossa, semana passada nós falamos exatamente da hashtag, né? Como que é? Do hashtag. O cara sai, ele já partiu. E não é diferente do WhatsApp. Sim. Por quê? Porque você está fazendo foto e mostrando onde você está. O que você está fazendo? Toma cuidado, querido. Nós temos o objetivo aqui de conduzir aqui, junto com o nosso irmão Éder, uma clareza para você. Para você entender que o seu filho pode ser uma vítima. Talvez ele não esteja me assistindo agora. Talvez ele não se interessa por isso, mas talvez ele se interessa por um agente do mal que está lá com uma feição no Facebook e ali na verdade não é nada daquilo. É outra pessoa, está lá para te enganar, para tomar o seu filho do seu convívio. E esta noite, o programa Salvação em Cristo, queira você gostar ou não, o objetivo nosso, lógico que os pedófilos não gostam, as pessoas que gostam aí de estar acessando pornografia, que nós estamos falando contra isso, é lógico que não vai gostar. Então veja, a verdade é o seguinte, que nós, enquanto pudermos, nós vamos estar aqui protegendo as nossas crianças, que são os futuros governos, que são os futuros prefeitos, são os futuros médicos, são os futuros homens que darão conta desse país, não é assim, Moeda? Faz parte, né, da formação, né, da criança e às vezes nessas ações pode causar trauma para uma criança que vai pro resto da vida, sequelas aí pro resto da vida. Você já pensou uma pessoa ser aí vítima de um pedófilo, uma criança, como que vai seguir-se a vida com aquele trauma, com aquela angústia? Não vive mais em paz. Não vive em paz e de repente o pai, que é o guardião, né, que é o responsável, de repente não está tomando o cuidado necessário, né? Às vezes fica preocupado com a criança em atravessar a rua, mas não vê o que está fazendo dentro do próprio quarto. Dentro do próprio quarto. É o mundo virtual. O mundo virtual. É por isso que nós estamos aqui falando sobre o mundo virtual. Você, amigo internauta, que tem uma pergunta, que tem um questionamento, eu gostaria que você se manifestasse. É lógico que nós vamos te colocar na tela aqui. O seu argumento, a sua palavra, aquilo que você realmente acha. Pode mandar aqui para cá a sua fala,
a sua indignação. Eu estava vendo na TV, um avô que fazia com que as suas netas, o avô paterno, fazia esse absurdo, tratava das netas como se estava tratando com prostitutas. Eu acho que é uma vergonha. Nós estamos vivendo num mundo isso, que isso é uma vergonha, e que os nossos governos, que os nossos deputados, que os nossos senadores comecem a olhar um pouco mais e não deixem só para o nosso amigo Malta, não. Que você seja um agente que venha trabalhar em favor dos menos favorecidos. Quero agradecer aqui a Júlia, Daniel, Danilo Gomes, Fabrício Fancaroli, que está lá no Texas, nos Estados Unidos, Aline Oliveira, Jéssica Fernanda, Mireia, ei Mireia, Deus abençoe você, querida, Giovana, Gabriele Pania, Deus abençoe toda a família Pania, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Grupo Vaso de Honra, eita, grupo maravilhoso que está sempre nos acompanhando aí. Milena Valverde, Deus abençoe Milena. Grupo Jovem da Almade Mate, Deus abençoe vocês. Fique conosco, mande aqui o seu e-mail para nós, falando desse assunto tão polêmico, tão precioso, que é o assunto sobre pedofilia. E agora daqui a pouco nós vamos estar passando para a pornografia. A pedofilia também é pornografia, né? Pornografia infantil, né? E tem um problema crônico no Brasil, é a impunidade, né? As pessoas fazem e no mundo virtual a dificuldade de identificar quem foi. Exatamente. Tem uma dificuldade. E quando sabem, parece que ficam com medo, então algumas pessoas ficam com medo de tomar a decisão. Mas eu quero dizer para você, não ter medo não, querido. Denuncie mesmo. Nós vamos dar o telefone aqui daqui a pouco, de denúncia, que é muito simples. O grupo ID por todo mundo. Deus abençoe vocês, querido. Que a paz de Cristo esteja nos vossos corações. Grupo Matão é do Senhor Jesus. Anderson Schmidt, Deus abençoe as vossas vidas. Nós vamos aqui para a pornografia da internet. Materiais e imagens que expõem e promovem explicitamente o adultério, a prostituição, a fornicação, o homossexualismo e toda sorte de perversão sexual. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o adultério. É a mesma coisa no mundo virtual, né? A gente lembra do adultério, né? Às vezes a pessoa, aquela coisa pessoalmente. Né? Mas tem diferença adultério e fornicação? Nós estamos falando diante de uma rede, né? E onde tem muitas pessoas que pensam que fornicação e adultério é a mesma coisa, não é? Sim, adultério é o do casado, né? A pessoa que é casada, tá aí. Obviamente ela tem que ter relação apenas com a pessoa casada, né? Exatamente. E aí a fornicação é o não casado, né? Manter relação... Solteiros que não têm compromisso no relacionamento com o casamento, mas estão aí estão praticando fornicação. E aqui no mundo virtual não muda, né? Isso não diminui o pecado, né? Não e nem diante de Deus também. Sim, diante de Deus. É a mesma coisa. Porque se você está transgredindo as ordens divinas, você está errando, não é assim, Élia? O homossexualismo e toda sorte de perversão sexual. Que coisa impressionante. A pornografia na internet é demais a conta, né? É demais, e a facilidade de acessar esse tipo de material, né? Vem crescendo muito a facilidade e a quantidade de material. Então, orientação também, de repente a mãe e o pai para o jovem para o jovem adulto, né? As igrejas têm obrigação, como nós estamos fazendo aqui, de orientar, né? E até então, porque a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz, né, que na verdade é o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Como que é difícil isso, né, Éder? Como que as pessoas têm dificuldade de cuidar dos seus olhos.
Mateus capítulo 6 e versículo 22 diz assim, que os olhos é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E por incrível que pareça, nós vimos isso acontecer dentro das igrejas. Você que gosta de olhar muito para a mulher do próximo, aí sabe o que você tem que fazer? Orar a Deus e pedir graça para que Deus venha purificar os seus olhos. Porque nós estamos aqui para falar a verdade. Pastor Roberto Lima não tem medo da verdade, porque nós somos ministros do Evangelho. Estamos aqui para falar a verdade para você, amigo internauta. Estamos aqui para falar a verdade para você, querendo você ou não, gostando você ou não. É a Bíblia que é a nossa regra de fé. A Bíblia que nos conduz. Nós estamos aqui orientando as famílias, porque isso aqui é transgressão. Pedofilia é tanto transgressão diante da lei dos homens como da lei de Deus. Pornografia é tanto transgressões da lei do homem como da lei de Deus, né? Sim. Agora veja, rapaz, o camarada hoje, infelizmente está tão fácil hoje, as pessoas filmam. Eu estava comendo um espetinho agora esses dias em um determinado local, não vou falar para fazer propaganda de graça, cara. E tinha um garotinho ali de 12, 13, quantos anos tinha aquele rapaz lá, Vinícius? 13, 14 anos. Estava com um celular e vários vídeos que ele tinha tirado da internet de casais, de namorado fazendo sexo explícito. E filmaram o momento e colocou na internet pornografia. Será que você não pensou um pouco que amanhã, depois, você poderá, jovem, estar aí com relacionamento sério e você aí colocou a sua vida aí, além de estar errando, além de estar não está fazendo certo, porque a Bíblia ela recomenda que se o homem e a mulher não conseguem se conter, é melhor que casem. É por isso que nós da Assembleia de Deus, Ministério Quadracentenário, nos incentivamos as pessoas a casarem. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha com 19 anos, eu tenho o Vinícius Roberto que está aqui, ó, que já começou a ter um relacionamento, mas comigo a coisa é séria, eu sento, converso e explico a verdade. E os pais às vezes têm vergonha de dizer para o filho, olha filho, cuidado que você começa a beijar na nuca, você começa a pegar na orelha, daqui a pouco você vai despertar a curiosidade e o desejo de fazer mais coisas, assim não é? É assim. E tem que ser o namoro santo, né? Sério? Sério, dá pra fazer a coisa certinha, né? Levar até o noivado, casar, constituir família, esse bem sagrado que Deus nos deu, que é a família, né? E que o inimigo tem constantemente tentando, ele vem para destruir a família. E a pornografia, na verdade, são das artimanhas que ele usa para destruir, né? Seja o jovem, seja destruir o casamento, enfim, mirando destruir a família, essa perversidade, né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 28, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olhou. E é disso que a gente está falando. É exatamente disso. Nós estamos falando do mundo virtual. É aquilo que você está vendo. Você está vendo, você está assistindo, você está olhando. Ei, eu estou aqui nesta noite e começo a entender que o Espírito de Deus já começa a nos usar aqui. Começo a entender que realmente o Espírito de Deus é que colocou no teu coração. Eu sou um apresentador de um programa, sou um ministro de Deus e sou um apresentador do programa que eu curso Salvação em Cristo. E aqui está o meu amigo Éder com esta atitude como obreiro desta casa, como senhor da sua casa, como pai de filho e como esposo de uma mulher sábia
e que Deus te colocou ao seu lado, e agora nós estamos aqui, Éder, mostrando para a população, para os nossos amigos internautas, você que está vendo agora, você que vai assistir daqui a pouco esse programa, atente-te para esta palavra. A palavra de Deus, breve, ou quem sabe daqui 10 anos ou daqui 20 anos, você poderá partir para a vida eterna. E tem um texto na Bíblia que diz que tudo que o homem semear, isso ele se fará. Será que você não parou para pensar isso? Né? É a colheita. É a colheita. Começa lá desde o Gênesis, quando Deus disse assim: olha, a árvore produzirá segundo a sua espécie. Você vai ter que colher segundo o que você semear. Atente para a palavra de Deus, porque aqui tem verdade. E a verdade não é do pastor Roberto, não é do líder Éder. A verdade é da palavra de Deus. Pastor, infelizmente, né, a gente tem essa obrigação com a verdade, né, com ministros da palavra de Deus. E a Bíblia é clara, né, quando diz: não herdarão o reino dos céus os adúlteros. E aí, então, né, do que a gente está falando aqui, é muito sério, não vai herdar o reino dos céus. Então, é sério o que a gente está falando, né? A gente vem aqui com o intuito de orientar, né, não só como igreja, mas como membro de uma sociedade organizada, que tem que se orientar. As pessoas têm que saber, né, o que fazem, o que falam, por onde andam, o que veem. O mundo virtual está aí para a gente aproveitar, para nos aproximar, enfim, tanta coisa boa para você assistir esse programa. O mundo virtual está aí, mas por outro lado a gente tem que orientar o que está errado. Olha, você sabe o que me chama a atenção aqui, você está falando, e eu estive aqui pensando, e hoje existe muitas igrejas estão se abrindo mais, que bênção, glória a Deus por isso, mas está faltando um homem que fala uma verdade. Mas aqui no Ministério de Quarto Centenário, Assembleia de Deus, nós temos um líder aqui, Pastor Paulino, que nos dá a liberdade de falar a verdade. Porque ele também fala a verdade. Segundo Pedro, capítulo 2, e versículo 1 a seguir, diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Mestres é quem ensina, os quais introduzirão encobertamente, heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissolução, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Querido, olhe para mim, preste atenção que eu vou te dizer. Existe um monte, mas é um monte mesmo, essa é a palavra correta, de pessoas querendo ser mestre, de pessoas querendo introduzir ou introduzindo doutrinas falsas. Não tem coragem de pregar a verdade, Moeda. Sabe por quê? Porque está preocupado com o dinheiro deles. Está preocupado com o seu dinheiro, porque se falar a verdade, talvez você não fica lá. Pensa os mestres, os falsos mestres, preocupado com a finança da igreja, e não fala a verdade. Eu não acredito, eu vou falar. Eu começo a dizer aqui, e eu tenho coragem para falar isso aqui. Tem pessoas que colocam
coisas no Evangelho que não existe. E dizendo que Deus não está preocupado com isso, não está preocupado com aquilo. Deus está preocupado com a nossa santificação, sim. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tito 2:14, a carta de Tito, capítulo 2, versículo 14, diz que o qual a si mesmo se deu por nós, para nos remir, nos purificar, um povo seu, especial, Éder, e de boas obras. Aí existe esses mané da vida que vem com conversa fiada, e que Deus não está preocupado com a sua vida, Deus não está preocupado com como você anda, se você anda de bermuda, se anda de short, se anda pelado, de que forma você anda. A Bíblia está preocupada sim, por isso que a Bíblia diz que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E os falsos mestres estão aí, fazendo de igrejas, sabe o que, Moeda? Um clube de dança. Agora você vê o dia do carnaval, igrejas que dizem ser igrejas, que tem a noite da máscara, Misericórdia, a noite da dançaria. Oxalá que você voltasse, querido, a ter uma dança espiritual mesmo, a voltar a dançar no espírito. Eu não estou falando de determinadas coreografias que existem, não. Eu estou falando de igrejas que hoje tem o rastapé mesmo lá dentro, tem a discoteca. Atente para esta palavra. Sabe quem são esses líderes? São falsos. E quem diz não sou eu, é a Bíblia que diz. São falsos mestres que não têm compromisso com a verdade. E diz assim: por ganância farão de vós negócios. Capítulo 2 e o versículo de número 3 de 2 Pedro. Por ganância farão de vós negócios com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se Deus não poupou aquela época, vai poupar hoje? Deus tem o tempo dele, querido. E você, irmão, você, amigo, que tem a internet como um desabafo, porque lá ninguém te vê, porque lá ninguém vê você prostituir, porque lá ninguém vê você assistindo, olhando para as mulheres dos outros, para as artistas de novela. Lá ninguém te vê, mas existe um Deus que está te contemplando e te vendo. Existe um Deus que está filmando, como esta câmera está me filmando aqui. Existe um Deus, querido, e nós estamos aqui para falar a verdade. Se eu disser alguma coisa que não estiver escrito aqui dentro desta palavra, não creia. Mas se estiver escrito aqui dentro, não é minha palavra, a palavra é de Deus. Eu sempre digo, meus argumentos, Éder, são muito pequenos. É por isso que eu uso a Bíblia. A Bíblia é um argumento infalível. E nós estamos falando aqui sobre a pedofilia, nós estamos falando aqui sobre a pornografia. O que você tem assistido na sua casa? O que você tem deixado? Você, pai, é culpado, sim, porque você não coloca freio, você não coloca um determinado, coloque um basta para o seu filho, coloca, filho, a partir de hoje eu vou querer saber o que você está vendo, sim. Se você não tem condições de estar à frente do seu filho, porque o seu filho estuda, ele conhece, como ele falou aqui, que hoje os filhos sabem mais que o pai, que os pais, né? sim. Então, pega um programador, pega uma pessoa que conhece, manda instalar um programa aí no computador do seu filho, para você averiguar ele, o que ele está fazendo.
Eu não precisei porque os meus filhos me mostram o que eles fazem. É o dever deles, porque eu ensino a palavra de Deus. E nós vemos, né, Heber, que realmente esse mundo da internet tem feito muito mal para muitas pessoas, né, Heber? O pastor, a questão do nosso compromisso com a verdade, né, como o senhor disse, a gente tem que falar o que está na Bíblia, né? Sim. Eu queria fazer um complemento aqui de Mateus 5, no capítulo 5, versículo 27. Eu vou ler aqui na íntegra. Eu gostaria que você repetisse para o meu amigo internauta ver o que nós estamos falando aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 27. Diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te fazer pecar, arranca-o e tira-o para longe de ti. É melhor perder um dos membros do que todo o teu corpo lançado no inferno. Não tem curva, né, a palavra, né? É reta. E tem pessoas agora falando assim, então não vai ninguém. Quem disse para você? Você foi constituído para julgar? Nós estamos aqui falando a verdade. Como? Eu posso olhar para uma mulher, mas a Bíblia está dizendo aqui com muita clareza: ouvindo que foi dito aos antigos, não cometereis adultérios. Ou porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Porque a mulher é bela, nós acabamos olhando para ela. Ou não é assim com você? Nós olhamos. Mas quando você olha, você tem que automaticamente, como cristão, e dizer: Senhor, se alguma coisa vem no seu pensamento, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Aliás, se você é crente em Jesus Cristo, o seu pensamento vai estar purificado por Deus. Ou sim ou não, Moeda? Sim, claro, com certeza. Então atente para esta palavra nesta noite. Eu quero que você fale sobre um perigo na rede, E em 2006, né, tem uma... Então, nós falamos, né, a questão da... vários quesitos aí sobre segurança, né? Sim. E na verdade são vários, né? Você vê, hoje muitos crimes são realizados via internet, né? É verdade. A gente traz alguns aqui que a gente já falou: a pornografia infantil, apologia e incitação a crimes contra a vida, né? A gente viu recentemente aí o pessoal marcando o tal do rolezinho, que o pessoal ia nos shoppings e de repente fazia lá um arrastão. Racismo, né? Uma quantidade boa aqui de denúncias com relação a racismo. Intolerância religiosa. Talvez a gente está aqui fazendo nosso programa e tem gente ali que de repente não vai concordar e possa cometer um crime. Pode, né? Exatamente. Então, homofobia, enfim, uma série de crimes aqui que vem acontecendo pela internet. E um que eu selecionei aqui com relação à segurança é um que já deu um prejuízo aí absurdo, né? No período de um ano aí, mais de 8 bilhões de reais. O que acontece? A pessoa de repente recebe um e-mail e está lá a atualização dos seus dados bancários. E lá pede o número do cartão, a senha, né? Algumas confirmações, e a pessoa passa aqueles dados pensando que é do banco, mas na verdade tem um ali atrás que vai pegar aqueles dados e vai utilizar e vai causar um prejuízo. Exatamente, acontece prejuízo. Então, uma orientação aí, né? Uma orientação importante. Isso vem acontecendo com muita frequência, né? O Brasil também é um dos... 60%, Éder, 60% da população já foram vítimas de crimes virtuais? Sim. 60%. Porque muitas vezes ele não acontece também só no computador, né? Às vezes os bandidos instalam no próprio caixa rápido lá o que chama de chupa-cabras, né? Na verdade, sim, é um computador que está instalado ali. Sim. E no momento que a pessoa passa o cartão e digita a senha, não está fornecendo os dados para o banco. Tem alguém ali que vai retirar esses dados depois.
E você tem um dado importante aqui também que fala que apenas no período de julho de 2012 e agosto de 2013, 8 bilhões. 8 bilhões. Deu prejuízo custou 8 bilhões de cidadãos e empresas brasileiras lesados. Sim, eu vi um estudo recente, depois eu não consegui encontrar, mas eu tinha visto uma matéria, diz que com os crimes de internet, na verdade, o prejuízo é muito semelhante já ao do tráfico. Meu Deus! Como vem aumentando, né? Então, a gente estava falando do prejuízo aqui, que a primeira parte foi a mais importante, né? Sim. Que é o prejuízo para a família. Sim, isso é irreparável. É irreparável. Irreparável. Agora tem um dano financeiro também. Financeiro, e que as pessoas de repente não tomam o devido cuidado, e aí de repente vai tirar um extrato bancário lá e tá, o arrombo tá feito, e como as leis demoram nesse país aqui para serem atualizadas, muitos crimes não têm tipificação penal e a pessoa vai ficar a ver navios aí e vai ter que arcar com prejuízo. Exatamente. Ô Eder, então já está chegando pergunta aqui. Opa, vamos. Ó, pergunta da Giovana. De acordo com a Bíblia, que fala que adultério, pornografia e essas coisas são pecados, mas se formos alvos desses acontecimentos, Deus nos perdoa? Mesmo se estivermos na presença de Deus? E aí, Éder? Então, primeiro a gente estava falando aqui como cristão, né? Como cristão a gente tem o dever de informar a condição, que a palavra diz aqui, de forma bem clara, qual é o resultado disso. Agora, quem sou eu para julgar, né? Nós não temos capacidade de julgar, nós temos capacidade de informar e dizer o que é certo e o que é errado. Não sei aí qual a opinião do pastor. A verdade Giovana, que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mesmo nós estando na casa de Deus, a Bíblia mostra a nação de Israel, mesmo andando na presença de Deus, falhou por muitas vezes. E mesmo assim o Senhor o alcançou. O Senhor o perdoou. Se você for analisar minuciosamente, nós somos tentados e muitas vezes cedido. Nesse caso que eu estou entendendo o que você está dizendo, porque nós somos tentados e se cedermos, é exatamente por isso que nós estamos falando aqui, para que vocês, para que eu, para que o Júnior, o meu irmão que está aqui, o Éder, o Vinícius, enfim, para que nós acordemos em tempo. E que se nós estamos vendo, nós paramos imediatamente. Porque nós somos tentados sim, Giovana, você tem razão. Nós somos, às vezes na presença de Deus, nós falhamos sim. Mas se você, ou se eu, que não é o seu caso, você está fazendo uma pergunta, porque todos os internautas que estão nos assistindo pode também estar pensando como você, e é importante essa pergunta que você está fazendo, e eu vou lhe responder biblicamente. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo de número 1 e o versículo de número 16 ou 17 a seguir. Isso aqui era um acontecido que estava acontecendo com a nação de Israel. Se você for ver um pouquinho antes, Isaías capítulo 1 e o versículo 12 diz assim, ou o versículo 11: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes a minha presença, quem requereu isto das vossas mãos, que fizeste pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas aos sábados,
e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene. Então veja, os meus amigos internautas que estão me assistindo, a nação de Israel, ela estava em pecado com Deus, e Deus estava dizendo: pare de trazer sacrifício a mim, porque eu não estou recebendo. Para que haja um recebimento de Deus, para que Deus venha nos perdoar, nós temos de conscientizar. Se o Espírito de Deus está aqui tocando na minha vida, na vida do Éder, para trazer esse assunto, é certamente porque Deus quer falar com alguém. É que Deus está falando através desta web TV. Que olha como que acontecia com a nação de Israel. E aí diz ainda no versículo 14 do primeiro capítulo de Isaías: as vossas luas novas e a vossa solenidade, a minha alma aborrece, diz o Senhor, já me são pesadas. Sabe por quê? Porque eles estavam contaminados, eles estavam pecando e mesmo assim cultuando a Deus. E Deus não recebe, ou recebe? Não recebe, né? Não recebe. E a gente tem que falar da iniquidade, né? Que é o pecado repetitivo, né? Uma coisa é a pessoa ter um deslize, de repente através de uma orientação dessa, a pessoa fazer um conserto, né? Procurar o seu pastor, né? É importante a gente dizer que o crente tem que procurar o seu pastor, procurar, e a resposta tem que ser na Bíblia. Não dá para dar uma resposta de forma verbal, né? É a palavra de Deus que fala. E a pessoa realmente se conscientizar de quais os erros estão sendo cometidos e se consertar. Esse é o mais importante. E eu ainda vou mais longe. Eu acho que a pessoa tem que, se isso está acontecendo no mundo virtual, faça o conserto agora com Deus. E que Deus o perdoará, porque eu sou ministro do Evangelho e estou sendo usado por Deus para pregar para você. Você, amigo internauta, você, amiga internauta, atente para a palavra de Deus. Aí, eu estou respondendo essa pergunta que a Giovana me fez, e agora eu vou concluir ela. No versículo 15 fala assim: pelo que quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não a ouço. Sabe por quê? Porque tinha pecado. E oração com pecado Deus não ouve. Aí diz assim: lavai-vos, versículo 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aqui está a resposta. Deus perdoa a hora que você para de fazer o mal e confesse a Ele. Porque você tem que confessar a Deus. Quando você confessa a Deus: Senhor, eu reconheci que eu estou errado. E aí o Senhor vai te atender. Aí diz assim, e aprendei a fazer o bem, o versículo 17, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branca como a lã. Se quiserdes, aqui está o segredo: se quiserdes e ouvirdes, e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o bem desta terra. Mas se recusar, olha o segredo aqui, Éder. Se recusardes e fostes rebelde, o que é ser rebelde? É continuar fazendo o erro. Se fostes rebeldes, sereis devorados. Atente para a palavra de Deus. Tem perdão sim, Deus perdoa sim. Viu, Giovana? Se você tiver um amigo, uma amiga que te fizer essa pergunta, pode responder que Deus perdoa sim. Deus quer perdoar, e é por isso que Deus está nos usando para falar aos corações das pessoas que estão nos ouvindo, desde que não continue praticando o erro. Eu quero aqui, dia 19, convida a galera para visitar nossa igreja.
É isso aqui, ou... A nossa igreja aqui vai ter um chá de adoradores. Ah, vai ter um chá de adoradores. Dia 19, nós teremos convidado toda a galera. E vai ter coral, né? Vai. E Ezequias e Felipe, é isso? Ezequias Felipe é o nome do livro. Ah, sim, o nome do pessoal que vai vir instruir aqui. Então fala você está já preparado aí. Nós estamos fazendo o chá de adoradores. Na verdade, é um evento que vai melhorar a qualidade dos ensinamentos. Do nosso ministério de louvor. Que benção. A nossa líder Regiane está montando. É a Regiane Priscila, a psicóloga que esteve aqui esse dia. Sim. Então o que ela fez? Ela chamou vários técnicos, pessoas que nos instruirão, desde a parte vocal, enfim. E nesse dia 19, vem o coral e vem o Ezequias. Ezequias Felipe é um menino que faz evangelismo. Na verdade, é o menino que esteve tocando violão aí. Isso, exatamente. Entendi. Um menino muito usado por Deus. Muito usado por Deus. Ele para numa determinada cidade e fica ali na área central, canta, louva, fala do amor de Deus. Então a gente tem muito a aprender com esse menino aqui, com certeza. Você que está nos assistindo, vem aqui no dia 19, a partir das 19h30, a gente vai fazer esse culto de louvor e adoração e com certeza Deus vai operar grandes maravilhas. Eita, que benção! Aqui está, ó, Tamires, Fernanda, Val Santos, Benedito Ribeiro. Benedito Ribeiro está conectado com a Dematão? Benedito, Deus abençoe você. Benedito é um grande amigo aí. Pastor Jair Santos. Pastor Jair é da Monatel, grande amigo, grande parceiro desse programa. Está sempre nos ajudando aí como pode. Deus abençoe a sua vida, pastor Jair Pereira. Jair Santos. Rafael DS. É isso mesmo. Márcio Nascimento, Ana Paula Lima, Bia Dêmico, Sara Aliceia. Olha que a gente olha que bênção. Renê, Deus abençoe você, querido. Renê Jordas, Ana Yamamoto. A irmã Yamamoto. Ela trabalha com o Igor lá, né? Yamamoto, Deus abençoe a sua vida, querida. Ariane Felipe, Kleber Bezerra e Isis. O Kleber de Rio Preto. Eu quero mandar um abraço para você aí, Kleber, para todo o Ministério de Rio Preto, pastor Vanderlei de Melo, pastor Braz. Esteve aqui conosco quarta-feira aqui na dematão.tv.br. Deus abençoe o pastor Braz aí, candidato a deputado federal, esteve conosco aí na quarta-feira, que foi uma bênção. Que bênção. Foi uma bênção. Deus abençoe Isis Bosch, Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo, vice-presidente Gervásio. Deus abençoe você, irmã Eliana, da Bresse Bolsas. É uma bênção esse povo aí também, patrocinador deste programa. Também a Matonense Peças. Deus abençoe aí o vereador Nau, sua família, que todos possam realmente ser recompensados por Deus, por fazer parte desta família Ministério Quarto Centenário, família da Dematão.tv.br. Que bom estar aqui, irmão Éder, falando de coisas importantes, como perigo na rede, como internet, como os perigos que nos rodeia através do mundo virtual. Que importante, né? E é o nosso dever, né? O nosso dever como cristão, como essa TV, com a liberdade que o senhor mesmo disse, né? Pastor presidente Paulino nos dá, de levar essa informação para o amigo internauta, para nossos irmãos, levar uma informação tão importante, tão rica, levar a palavra de Deus e servir como instrução, como um norte aí, num mundo tão perigoso, num mundo cheio de ciladas, na verdade, armadilhas. Cheio de armadilhas. E o inimigo tem usado muito esse mundo virtual para atrair pessoas e levar ao pecado, levar à destruição, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então destruir os lares, destruir
de repente uma vida aí, como a gente falou da pedofilia, de uma ação aí que a pessoa pode levar isso para o resto da vida. Então, um assunto de extrema importância e que a gente está fazendo o nosso papel aqui como cristão e como membros de uma sociedade, né? Exatamente. Eu quero mandar um abraço aqui para Esther, minha sobrinha Esther, que está aí, poderá estar assistindo nosso programa agora, e eu quero desejar para você muitas bênçãos do céu, Esther, para você e o seu esposo, que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Eu quero também mandar um abraço para os meus irmãos de Rondônia, os meus irmãos aí de Porto Velho, aí os meus irmãos de Colômbia, membros da igreja do pastor José Satílio. Eu não sei se a Rocio está aí conectada, se não estiver vai ver esse programa depois. Pastora Rocio, Deus abençoe a sua vida, querida, que o Senhor possa continuar dando bênçãos dos céus aí para você na cidade de Colômbia. Deus abençoe todo o ministério do pastor José Satílio. Deus abençoe os irmãos do México. A paz do Senhor a todos vocês. Eu quero aqui externar os meus agradecimentos aí para os meus amigos internautas que esteve comigo até agora, e o programa já está chegando ao fim. Que pena que está chegando ao fim. Mas antes de terminar, nós vamos ouvir o grupo de louvor que estará adorando a Deus, e depois eu e o irmão cooperador, líder da juventude e do grupo de louvor ali do Itália, irmão Éder, nós estaremos fazendo as considerações finais daqui a pouco. Deus abençoe você que esteve conosco, e continue conosco ouvindo aí o nosso grupo de louvor, Adoração Eterna. Coração
Cristo está aí no ar. E nós estamos aqui na conclusão de mais um programa, graças a Deus, que estamos chegando aqui. Eu estou com uma equipe aqui. Lógico que está faltando o Vinícius e o Igor, que está na câmara. O Igor não está aqui hoje, mas precisou de atender o pastor, aonde ele congrega. E está aqui hoje o Vinícius ali na misericórdia, mas está aqui o meu convidado especial, o meu amigo, o meu companheiro Éder. E está aqui o Ademir. E aí, Ademir, diga alguma coisa para os nossos amigos internautas. Tudo bem? Você aqui, Felipe. Dizer a todos muito obrigado pela audiência. Continue com a gente aí. Deus tem muita coisa para fazer na vida de cada um. Glória a Deus. É você, Isabela, agora. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vocês são muito importantes pra gente. É isso aí, Moeda, considerações finais. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez estar aqui no programa, essa equipe maravilhosa aqui, que dá esse apoio, Sorridentes. né? Sorridente e a gente... E compromissados, né? Compromissados, né? Diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. É verdade. Então a gente vê essas pessoas que fazem um trabalho importante. Gostaria de agradecer cada um que teve a paciência aí de ouvir a gente, de ouvir um pedaço da palavra de Deus e parabenizar. Chato, né, que fala. Parabenizar o pastor Roberto, excelente trabalho e vamos junto. Muito obrigado, Deus abençoe. Paz do Senhor. Está conosco. É o seguinte, meus irmãos, a verdade, ela sempre vai ser dita neste programa, porque o compromisso que eu tenho com o Senhor Deus é de falar a verdade. Até então, porque uma pessoa que da onde eu saí do mundo tão terrível de horror, do lamaçal de pecado. Eu estou aqui para pregar a verdade, porque eu tenho compromisso com ela. E depois de ter tomado um choque de 13.800 volts, ter passado aí por 17 cirurgias, estar vivo, eu não posso deixar de falar a palavra de Deus, que é a verdade. O compromisso que eu tenho com Deus, o compromisso que eu tenho com este ministério é de pregar a verdade. E eu quero orar por você que assistiu este programa até agora. Você que talvez está perguntando o que eu faço, o que eu preciso fazer para que os meus pecados sejam perdoados. Você precisa simplesmente arrepender e dobrar o seu joelho, ou em pé mesmo onde você está, ou sentado. Eu quero orar e interceder por Deus, ou melhor, interceder por você a Deus, para que Ele possa visitar a sua vida, mudar a sua atitude, mudar o seu comportamento e fazer você feliz. Receba a oração de todos nós agora, fechados os olhos, nós oramos por você. Pai justo e eterno, nós te louvamos. Eu sei que agora tem vários internautas que estão conectados conosco e estão precisando desta oração, Senhor, e que o Senhor possa entrar na vida dele, perdoar os pecados, perdoar a atitude dele, Senhor, dar saúde espiritual a cada um que está conectado conosco, e que a bênção de Deus possa estar, cuidando de cada vida que está agora, Deus, atento a esta palavra, atento a esta programação. Ouve, Senhor, nos agora, atende-nos, perdoando, Senhor, todos os pecados, todas as transgressões, e que ela possa agora ter uma mudança de vida e andar, Senhor, segundo a sua vontade, para que ela possa, Senhor, alcançar o perdão, a misericórdia, em nome de Jesus, que o teu sangue possa ser protejado sobre eles e que eles possam ter mudança de vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, querido internauta, e que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima programação, em nome de Jesus. Amém.